Esse é o terceiro episódio do Bastidores de Milhões. Hoje eu estou aqui com a Rafaela Souza no Eclipse Experience, direto de Bento Gonçalves. Para quem é da comunidade, essa é a Rafinha. Seja bem-vinda, Rafinha. Obrigada pelo seu tempo. Rafinha, para começar o nosso bate-papo, você pode contar para as pessoas quem é a Rafinha, de onde você veio, por que você atua com turismo? Eu sou a Rafaela, da agência Viajando com Rafa. Eu estou no turismo há 3 anos, né? Não vindo da área do turismo, da formação. Sou formada em administração, fui CLT durante 11 anos, trabalhei numa instituição financeira, mas o propósito não fazia mais sentido para mim, a vida que eu estava tendo. Acabei me desligando, pedi meu desligamento, né? Não estava bem, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Até que 2 dias depois que eu me desliguei do banco onde eu trabalhava, eu encontrei um anúncio do Bruno divulgando o FAI, né? Que é o curso inicial para formação de agentes de viagens, onde eu aprendi tudo que eu sei hoje, desde começar a agência, contato com operadoras, consolidadoras, que eu não tinha noção mesmo de como começar, por onde começar, e na verdade nem essa transição de carreira eu tinha muita certeza. Eu sempre amei viajar, sempre amei organizar as viagens dos meus amigos, familiares, mas nunca tinha parado para pensar em abrir a minha própria agência, e hoje eu sou completamente realizada e feliz e grata à Intour por proporcionar tudo isso na minha vida pessoal e profissional. Muito bom, Rafinha. Mas, assim, uma curiosidade, eu sei que o mercado financeiro paga muito bem. Aconteceu alguma coisa específica para você decidir fazer essa transição de carreira? Sim, era muita pressão, né, mental e pressão para abatimento de metas e tudo, sem contar o assédio e tudo mais que a gente sabe que um mundo corporativo ele pode proporcionar. E durante a pandemia, eu tinha uma carteira muito idosa e eu perdi muitos clientes na pandemia. Eu tinha uma filha que na época tinha 2 anos e passei a pensar muito em tudo que eu estava vivendo, né? Aquilo ali não fazia sentido para mim, não poderia ficar eternamente o resto da minha vida daquela forma, acordando cedo, não sendo feliz, estressando. Apesar do banco ter um plano de carreira, não fazia mais sentido eu tentar me dedicar, tentar crescer e tudo. E na pandemia eu coloquei aquilo, tipo, não quero mais isso para minha vida, passei a priorizar, consegui enxergar que eu priorizo muito neste momento. Liberdade geográfica, liberdade de tempo e liberdade financeira, 3 coisas que eu praticamente não tinha no banco. E eu precisava voltar para mim, dar uma atenção maior para minha família, para minha filha, porque a minha filha entrou na escola com 5 meses de vida e ficava em tempo integral. Então eu deixava ela na escola às 8 horas da manhã, eu ia buscá-la depois às 19 horas e muitas vezes ela voltava comigo para o banco, porque eu tinha que continuar atendendo o cliente, e ficava uma bebê de 7, 8 meses no colo do meu chefe para atender cliente até 9 horas da noite. E hoje eu consigo levar ela na natação, levo ela para a escola, busco, qualidade de vida completamente. E eu só consegui enxergar isso na pandemia mesmo, quando milhões de pessoas sofreram por vários aspectos e para mim não fazia mais sentido. Eu falava assim, não posso morrer amanhã e não estar feliz, não estar realizada, né? Então acho que foi o start assim para tomar coragem mesmo e me desligar depois de 11 anos de banco. Eu tenho uma filha que tem uma idade parecida com a sua e você contando aí me passa um filme, porque eu lembro que a minha esposa, no estresse do dia a dia do trabalho, ela acaba tendo algum comportamento mais assim, até um pouco mais agressivo, e eu via a minha filha replicando o comportamento dela com as bonecas, brigando com as bonecas do mesmo jeito que ela. Aí quando a gente começava a observar aquilo, falava assim, olha, a gente tem que tomar cuidado,
Aí, e muitas vezes o trabalho influencia nisso. Aí você está contando aqui que veio de um Sim. mercado onde você tinha um estresse. Eu sempre digo que por trás de toda empresa tem uma família. Se a gente abre uma empresa, a gente tem que ter capacidade de fazer a gestão dela de uma maneira tão assertiva ao ponto que nós possamos ter tempo para a nossa família. Para mim também é muito importante levar a minha filha para a escola. Meu filho está entrando na escola agora, ele tem 1 ano apenas. Mas levá-los para a escola, viver essa rotina com eles. Sim. E se depender de mim de verdade, o dono da creche vai morrer de fome. Porque eu não quero, não passa pela minha cabeça colocar a criança 7 da manhã e buscar 7 da noite para poder trabalhar. Então a gente tem que conseguir equilibrar o trabalho, o tempo de trabalho com o tempo de família. Sim. Aconteceu alguma coisa dessa com você? Aconteceu vários. Eu tive... Antes de eu engravidar, eu tive 2 anos de depressão e tanto que eu brinco, né, que Deus me engravidou porque eu precisava de um propósito maior para minha vida, né, para não fazer nenhuma besteira. E depois, quando eu retornei, eu tive um gestor espetacular e tudo, mas eu mudei, né, eu sou do interior de São Paulo, moro em Pindamonhangaba, meu marido foi transferido para Salvador, eu demorei muito para conseguir essa transferência. E acabou que nós ficamos praticamente 1 ano separados, né? A família, minha filha com 2 anos apenas. E logo que eu mudei, eu peguei outro gestor péssimo. E eu entrei de novo, né? Em um quadro ali, um psicológico e tudo. E lembro certinho de várias vezes eu chegava em casa estressada e não quero falar com ninguém e tudo. E como ela estava aprendendo, muito pequena, ela acabava pegando muito. Então, era um pouquinho mais agressiva do que as demais crianças e tudo, mas eu lembro de uma cena específica que aquilo foi, eu preciso pedir meu desligamento, e foi depois desse dia. Eu cheguei, ela estava tomando banho e ela replicou a minha frase, sabe? Eu não quero falar com ninguém, me deixa em paz, não sei o que, não sei o que. Ela falou certinho para a boneca no banho. Tudo que eu falava, às vezes, quando eu chegava em casa, estressada, cansada e tudo, só que com uma diferença. Minha filha nunca apanhou, nunca nada, mas ela, além de fazer, né, de replicar a minha frase para a boneca, ela espancou a boneca na parede. Então, ela batia a boneca na parede e continuava gritando. E, nossa, fui um pranto, né? Caí em prantos aquele dia. E conversei com meu marido e falei assim, não dá. Amanhã eu vou pedir demissão. E foi quando eu tentei, falei assim, vou chegar, no outro dia já cheguei para o meu chefe para pedir conta, mas infelizmente não consegui por N fatores, a Ford saiu do Brasil e tudo, acabou influenciando um pouco no nosso ambiente familiar, porque meu marido fornecia para a Ford, tive que aguentar mais um pouquinho até o momento que eu falei assim, não dá, né, nem que venda água de coco na praia. Mas eu preciso dar uma educação melhor, passar uma tranquilidade, tudo, estar mais presente, né? Porque em Salvador piorou muito mais, porque no interior é mais tranquilo, a logística, a distância e tudo. E em Salvador eu saía às 6 horas da manhã e chegava às 8 horas da noite. Então não tinha tempo e ela estava estressada, sobrecarregada e vendo aquilo, né? Eu chorando o dia inteiro, berrando o dia inteiro, que não é saudável para nenhuma criança e não recomendo para ninguém mesmo. Verdade. E provavelmente algumas pessoas que estão nos assistindo agora, elas estão justamente pensando nessa transição de carreira. É muito comum aqui na Entura a gente receber essas pessoas das mais variadas profissões, advogados, engenheiros, pessoas do mercado financeiro, enfim, que querem fazer uma transição de carreira para ter uma vida mais tranquila, uma vida... Não quero dizer que empreender no turismo é mil maravilhas. Qualquer tipo de empreendimento tem os seus desafios. Sim, com toda certeza. Mas existem muitas pessoas que estão em um momento de transição de carreira. Eu queria te perguntar, Rafinha, do momento que você decidiu, que você realmente saiu do banco e entrou no turismo, em quanto tempo você conseguiu superar a renda que você tinha no seu emprego anterior, no mercado financeiro? Eu no segundo mês de agência, eu já lancei um grupo de navio, né, que foi surpreendente. Confesso que inicialmente eu fui na empolgação ali na operadora, aliás, super me empolgando, mas não achei que eu fosse conseguir fechar o grupo todo, e foi super sucesso. Mas acredito que acho que no terceiro, quarto mês já tinha superado a minha renda, com toda certeza. E acho que no primeiro ano eu já tinha, acho que mais de 5 vezes, 6 vezes o meu salário no banco de 11 anos. Olha só.
E é sempre uma decisão, a gente está aqui no presente e pensa, poxa, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero alcançar algo novo na minha vida. O sucesso, ele mora no futuro. E no presente mora uma decisão importante que a gente toma. E o ambiente que a gente faz parte, ele influencia muito nesse processo entre a sua decisão e o sucesso que é consequência da decisão que você tomou. Afinha, o ambiente, ele influenciou muito ou pouco? Nossa, influenciou demais. Acho que a comunidade, né? O contato ali semanal com você, com a Vivi, com o Fernando, foi primordial, porque ninguém solta a mão de ninguém, tem todo aquele compartilhamento de ideias, de informação, de experiência, aquela troca ali de experiência. Ah, tá com uma dúvida, um colega vai lá, te ajuda, supre. O grupo de WhatsApp nossa, uma família e ajuda demais mesmo. No começo mesmo, né, acho que meu primeiro serviço na agência foi um roteiro personalizado. E depois, no outro mês, meu faturamento foi bem baixo. E eu falava, acho que não é isso, não vai dar certo, acho que eu não sou para empreender. E os colegas ficavam assim, não, Rafa, não desiste, tenta uma coisa diferente, pega o conhecimento que você já tem, um destino que você tem, um conhecimento melhor, foca nele. Então, acho que toda a escola ali, a comunidade da Entur foi primordial. Acho que sozinha jamais eu conseguiria alcançar o que eu alcancei hoje. É verdade, a gente vê essa história acontecendo com muita frequência e teve algo que chamou muito minha atenção aqui nos bate-papos informais do Eclipse, que é uma característica da nossa comunidade, porque normalmente empresas do mesmo segmento se enxergam como concorrentes. Então imagina, eu vou ensinar para o meu concorrente algo que eu sou muito bom, ao invés de guardar aquilo para mim, para ter aquilo como um diferencial e quem sabe até roubar o cliente do meu concorrente. E eu estava conversando aqui nos bastidores e vendo que você, lá no início, você recebeu a ajuda de algumas pessoas para poder vender cruzeiro, você acabou vendendo muito cruzeiro, se especializou em cruzeiro, fez alguns cruzeiros e você hoje ajuda outras pessoas da comunidade que nunca venderam cruzeiro a dar os seus primeiros passos. Sim, verdade. O do cruzeiro, acho que principalmente, né, quando eu fui fazer o cadastro com a operadora, com a Rema, ela comentou, ela falou assim, Rafa, poucos agentes de viagens já fizeram cruzeiro, coisa que você já fez. Lança o cruzeiro e vai ser sucesso. Tanto que a gente não chegou a bloquear a cabine para não descapitalizar e tudo. E foi sucesso, vendi no primeiro grupo, no terceiro mês da agência, acho que foram 15 cabines, né? Viajaram comigo 52 pessoas. E acabou que veio uma demanda muito grande, veio indicação, cliente indicando, levei duas agentes de viagens no grupo juntamente, né? E acabou que eu passei a vender muito, mas muito cruzeiro para tudo quanto é lugar, tanto na Europa, aqui no Brasil. E muitos colegas me procuram demais para ajudar a fechar uma venda, para esclarecer umas dúvidas, para pegar as orientações, tipo um checklist de embarque, desembarque, o que é importante, o que explicar sobre o pacote de bebidas, todas as particularidades que o cruzeiro tem. Muitos colegas da comunidade vêm procurar mesmo com relação a essa experiência, né, toda e o contato que a gente tem foi super sucesso. E estou aqui, sempre disposta a ajudar todo mundo. Muito bom, a gente tem muito orgulho desse sentimento de constelação da comunidade. Não tem uma estrela isolada, eu sou o melhor. Não, juntos somos uma constelação, juntos nós fortalecemos a nossa categoria. E esse é o sentimento aqui. A gente um ajuda o outro. Tenho certeza que você recebeu muita ajuda. Muito. Hoje você também compartilha muito seu conhecimento. Isso faz toda a diferença, principalmente para as pessoas que estão em dúvida sobre a sua transição de carreira. Olha, faça com o pé no chão, mas esteja acompanhado de pessoas que realmente querem te ajudar, querem te ver ter sucesso. E a Rafinha é um exemplo de sucesso. Uma empresa jovem, ela é jovem, que não vem do mercado de turismo desde o início, entrou no meio da pandemia, foi em 2021? Foi 2022. 2022. A gente está agora em 2025. Você hoje considera que tem uma empresa estabilizada em termos de caixa, que não tem mais aquele tô rico, tô pobre, ou você ainda oscila muito? Como é que é? É bem estável, tem, lógico, meses que dá um salto grande, mas consigo ter uma média assim incrível e tá mais estável, assim, tá bem mais tranquilo.
Muito bom. Hoje eu chego, por exemplo, se a gente pegar o começo do ano, acho que eu cheguei a fazer umas 20 vezes mais meu salário no banco. Olha aí. E tudo isso tendo que viajar muito, né? Tem essa dificuldade de ter que viajar, né? Então é incrível mesmo. Eu cheguei a fazer uma mentoria de transição de carreira, quando estava meio perdida, sem saber o que fazer. Não adiantou, não me abriu ali o horizonte do que fazer, né? Nesse momento, acho que é porque eu não estava bem, né? Então, quando você não está bem, você acaba não sendo criativo, você não enxerga nada, né? É como se... É uma depressão, né? Você está tudo fechado e tal. Mas eu lembro, eu sempre comento com todo mundo uma frase que a mentora, ela chegou a questionar, porque a gente entrava em reunião e eu só chorava. E ela falou assim, deixa eu ver se eu entendi. Você não quer se desligar do banco porque você gosta de viajar e para isso você precisa de uma renda. Entendeu? Dela, então você é infeliz durante 335 dias para ser feliz 30 dias e viajar 7 dias. É isso mesmo? Mais ou menos isso. Que tapa na cara, né? Trabalha 11 meses, folga um mês e viaja uma semana. É mais ou menos isso. Daí aquilo eu falei assim, não faz sentido. Às vezes se eu ganhar menos, né, empreender, arriscar, fazer alguma coisa, eu vou ter a liberdade de tempo que eu tanto priorizo hoje, a liberdade geográfica, né, de não ficar separada do meu marido como eu fiquei, né, durante a pandemia. A gente ficou 8 meses separados e a liberdade financeira que é o mais importante. Pois é. E assim, eu tenho certeza que não foi fácil, requer dedicação. Muita. Eu vejo a Rafinha nos nossos treinamentos, às vezes a gente faz treinamento de um final de semana inteiro e a Rafinha compartilha lá o caderno dela com muita anotação, ela fica lá, já sabe, já vende, mas está sempre buscando o seu próximo nível. Sim. E assim, não é porque ela entrou na comunidade, não é porque ela comprou uma mentoria que ela conseguiu ter sucesso. É muito mais mérito dela. A gente sempre fala que bom eu me torno, então a Rafinha foi fazendo, se tornou excelente naquilo que faz. E hoje ela não só viaja muito, mas recebe convites para viajar. Sim, é melhor ainda, verdade. Né? Tive que recusar um convite hoje. Que eu não vou conseguir mesmo, tá batendo com outra viagem, mas tive que recusar. É o segundo convite que eu recuso da mesma operadora. Olha só. Então é incrível mesmo. Nossa, eu não imaginava chegar onde eu cheguei. Sei que tem muito ainda a melhorar, a crescer, a evoluir, mas já é outra vida, já tem sorriso no rosto, é a qualidade de vida com toda certeza. E sem contar que ajudar as pessoas a realizar o sonho da viagem delas, porque você era feliz 7 dias dentro daqueles 30 de férias e hoje você ajuda nessa transformação das pessoas. A gente fala muito sobre isso aqui na comunidade, que não é sobre vender para ganhar o dinheiro. O dinheiro é maravilhoso, sim. Ganhar 20 vezes mais do que o trabalho anterior é maravilhoso, mas ter o propósito de ajudar as pessoas é muito mais importante. Qual é a sensação que você tem de ver essa realização com seus clientes depois que eles voltam, te agradecem? Como é que é para você? É muito gratificante. Receber uma mensagem, sabe, do cliente, às vezes ser surpreendido com um mimo no apartamento dele quando ele chega no hotel, ou então a gente participar de um momento especial ali, né, na viagem. Então, já fiz primeira viagem, tipo, internacional, pedidos de casamento, viagens em famílias, sabe? Então, tipo assim, teve vários momentos importantes. Os clientes depois também, né, vêm com um feedback, trazendo a visão deles e falar que foi essencial, que às vezes já chegou a organizar uma viagem sozinho ou comprar com outra agência, mas nunca teve a entrega que a minha agência ofereceu. Então, cada mensaginha, cada áudio, cada retorno do cliente assim é gratificante, a gente vê que está no caminho certo, e quando é recorrente ainda, ele retorna para uma segunda, uma terceira, uma 10ª viagem, daí você sabe que você já conquistou e está conseguindo atingir as expectativas dele ali, é maravilhoso. Legal. Você falou sobre liberdade financeira, sobre liberdade geográfica, sobre a presença da mãe Rafaela dentro da família, com seu marido, com a sua filha. Quantas pessoas trabalham com você hoje? Eu. Só eu. Pois é, e você sozinha conseguiu conquistar esse resultado financeiro e todos os outros resultados
Isso daqui mostra que realmente o nosso mercado ele tem um potencial ainda muito grande. Você está só no início da sua jornada. Eu acredito que você ainda vai crescer muito. Amém. Você é muito determinada. Eu fico muito feliz de ter participado de alguma forma dessa jornada, estar aqui hoje com você em Bento Gonçalves, vivendo um momento diferente, uma experiência onde a gente só tem agente de viagens que, assim como você, geram muito resultado. E a gente tem a oportunidade de sentar com calma em mesas para poder conversar informalmente, trocar conhecimento e principalmente estreitar uma relação de negócios que pode virar no futuro grupos coletivos, onde agências trabalham juntas. Até você está fazendo um assim? Não. Você já fez algum grupo com outra agência junta? Não, ainda não, mas tenho uns projetos, Tem projetos, a sair, né? sim. Pois é, e aqui dentro do Eclipse tem agências Tem. que estão fazendo juntas Tem. e tudo, e as coisas nascem aqui dentro, as pessoas se conhecem e falam, poxa, eu tenho um perfil parecido com o seu e tal, vamos montar aqui um grupo com uma experiência diferenciada, com um ticket maior, e acaba saindo. Eu acho isso muito legal porque existe um respeito. Sim. Muito embora eu esteja em parceria com outra agência e cliente daquela agência esteja embarcando comigo, todo mundo se respeita e eu vejo mais. Vejo pessoas que pegam e falam, poxa, esse meu cliente ele está querendo uma experiência de cruzeiro e eu não sou bom em cruzeiro, mas a Rafinha é boa. Deixa eu encaminhar para a Rafinha para ela atender essa pessoa e no final você atende, todo mundo ganha e o cliente continua sendo do outro. Sim. É muito bom fazer parte de um grupo que atua dessa forma, né? Eu não tenho um grupo de viagem, mas eu tenho serviços na agência que eu atendo muitos colegas. Né? Eu trabalho com o processo de visto americano e, nossa, acho que tem uns 10 agentes de viagem já com parceria, me indicam todos, depois eles retornam tudo de volta para as agências parceiras para fechar viagem. Já chegou até no caso de cliente querer fechar viagem e eu recusar. Falei assim, não, você veio por meio de uma parceria que a gente tem com a agência X, você vai fechar agora a viagem com a agência, eu não vou te vender. Foi só a questão do serviço ali mesmo. E tem a outra troca também, né? Eu preciso, às vezes, uma emissão por milhas, um outro produto ali que eu não tenho. E vários colegas nos auxiliam com relação a isso também. Legal, muito boa essa troca. Agora me diz um negócio, Rafinha. Você fez uma transição de carreira e eu acredito que no início você teve que superar muitos desafios. Talvez, não sei, você tenha pensado em algum momento, será que isso é para mim, será que não é? Me conta um pouquinho dos maiores desafios que você passou, como que você superou esses desafios também. Esse momento no início da carreira, assim, no início da agência, foi desafiador. A gente sempre pensa, como eu não venho do empreendedorismo, né? Eu sempre fui CLT, então ter o salário fixo caindo na conta traz uma segurança maior. Você ter o seu feriado, suas férias, 13º, Garantido, né? tudo garantido, né? Então, empreender não é fácil, exige muito tempo de dedicação, de estudo, acaba trabalhando até às vezes um pouco mais, mas você consegue fazer seu horário. E acho que no começo da agência, o meu maior desafio mesmo foi o mental. Né? Então, tipo assim, tinha a questão logo nos primeiros meses, ali, acho que os primeiros 6 meses, de tentar estabilizar um pouco o caixa, mas meu marido sempre auxiliou bastante essa parte, tipo, faz aí, vai dar tudo certo. Tanto que agora eu quero trazer ele para mim, quero tirar ele do CLT. Mas o mais importante, assim, acho que o maior desafio mesmo, foi a questão de eu lidar com o psicológico. Por quê? Começou a dar muito certo. Né, e crescer, a agência encaminhando, eu recebo muito cliente por forma orgânica, vendo Instagram, de indicação, de conhecidos, de clientes mesmo. E eu comecei a ficar um pouco depressiva por eu estar caminhando para um sucesso, tá, com uma renda melhor, com a liberdade toda que eu queria, e pensando como eu fiquei 11 anos trabalhando num banco. Sabe, eu podia ter começado isso antes, podia estar com uma agência muito maior, cheio de funcionários, com faturamento muito gigante e foi, acho que, uma batalha pessoal mesmo, interna, de eu aceitar e
sou merecedora, eu trabalhei para isso, eu lutei para isso. Então, acho que esse foi o meu maior desafio no primeiro ano. Eu realmente eu tive um momentinho ali de depressão por estar fazendo muito sucesso e sofrendo, tipo, como que eu vivi aquilo no passado, se agora eu sou tão mais feliz, tão mais tranquila e tendo uma remuneração muito melhor do que no banco. É verdade. Tem duas coisas muito importantes nessa jornada, que é a permissão, eu me permito ter sucesso e reconhecer o merecimento, eu mereço esse sucesso também. Sim. Parece coisa simples, mas algumas pessoas bloqueiam seu próprio sucesso por causa disso. E, mais uma vez, é importante estar diante de outra, dentro de uma comunidade, um ambiente. A ambiência, ela é muito importante nesse sentido, porque você consegue, pessoas se inspiram em você hoje. Pessoas que estão começando e olha, poxa, a Rafinha é tão jovem, conseguiu isso tudo que ela conseguiu, então eu também consigo. E principalmente porque não só eu me inspiro na Rafinha, mas eu posso ter conselhos, eu posso ter a ajuda dela, e isso faz toda a diferença. Sim. Agora, Rafinha, uma curiosidade. Algum momento depois que você saiu do mercado financeiro e, como você comentou, você era uma pessoa que tinha resultado lá dentro, Bastante. que era relevante, alguma vez o mercado te convidou para voltar? Como você reagiu? Qual foi a resposta? Me conta um pouquinho sobre isso. Eu já recebi esse convite várias vezes. Logo que eu abri a agência, era muito recorrente, né? De volta pra mim, vem pra cá, vai dar tudo certo. Tem uma outra gerente aqui que vai calhar certinho vocês duas, a gente vai estourar. E eu só dava risada. Né? Eu falava assim, mas não volto, mas se me der o cargo de presidente do banco, eu não volto hoje. Eu estou muito feliz, estou muito realizada. Minha vida dedicada para minha filha hoje. Ela vai ter todo o tempo necessário no dia que ela não está, ela está doentinha, está resfriada, está com uma febre, alguma coisa. Eu simplesmente não trabalho, né? Então, às vezes, eu tenho ela não está legal, quer passear, quer dizer o quê? Olha, hoje eu não vou trabalhar, a partir de amanhã eu volto. Hoje eu vou ficar off para ela, dedicar ali para ela. Então eu dá risada, eu falo assim, não vou, não volto mesmo. E já faz 4 anos que eu saí, mas não vira e mexe alguém quer que eu retome pro banco. Eu falo assim, não, você não tá vendo o sucesso da minha agência? Me segue no Instagram, vai lá ver meu site, conhece um pouquinho, sabe? Então, não... E o pior é que, tipo assim, de certa forma, tem um pouco da energia carregada das outras pessoas que ainda estão enraizadas e elas ainda perguntam, e aí, você tem essa agênciazinha ainda? Agênciazinha. Ainda? Ela deu certo? Tipo, você continua, sabe? Como se o sucesso não pudesse ser alcançado, sabe? Então, não tem nem resposta para eles. Pois é. Por acaso o pessoal do banco compra com você? Compra. Muitos clientes meus são ex-colegas de trabalho. Vários. Legal. E isso daqui é interessante, porque quando a gente faz essa transição de carreira, normalmente a gente tem uma rede de relacionamento. E essa rede pode virar dinheiro. Sim. Né? Pode virar. E ela pode indicar outros clientes também, a gente consegue multiplicar isso daí. E eu sei que você é uma pessoa que trabalha muito com orgânico. Sim. Você explora muito bem o seu networking, as indicações das pessoas que compram com você e principalmente pela excelência daquilo que você entrega para as pessoas. Agora, uma curiosidade, que na verdade eu sei a resposta, mas eu acredito que essa curiosidade vai ficar na mente das pessoas que estão nos assistindo. Você trabalha sozinha, gera um resultado impressionante para quem trabalha sozinha e consegue, mesmo trabalhando sozinha, ter tempo para levar sua filha nas atividades principais, para ser uma esposa presente, uma mãe presente, cuidar da sua família, exercer a sua função dentro da família. Quais são as ferramentas que você usa? Me conta um pouquinho sobre o que você faz na gestão, ferramentas, métodos, enfim, para você conseguir sozinha tocar um negócio tão próspero, que fatura muito bem, sem comprometer aquele tempo, porque a gente vê muitos empresários que, na verdade, eles são empregados da própria empresa. E tá tudo bem a gente passar por isso um certo tempo, mas a gente precisa ter uma data para isso daqui ser resolvido. E a gestão, os processos, eles são muito importantes. Conta um pouquinho para a gente sobre o que você faz por trás para garantir que você seja essa pessoa presente dentro da sua família. Eu tenho muito a melhorar ainda nessa parte, né? Colocar uma automação, alguma coisinha mais para auxiliar, principalmente num pré-atendimento. Mas não vivo sem.
né? Comecei com a Intur, comecei com o Bruno, então o CRM é o meu melhor amigo, com toda certeza. Toda a vida da minha agência está ali dentro, então desde documentação dos clientes até uma tarefa de um check-in do voo. Sem o CRM eu não sou nada, né? Eu realmente não vou lembrar se o CRM não ia apitar uma tarefinha ali de você tem uma tarefa hoje, olha, agora eu tenho uma outra tarefa, envia uma carta de boas-vindas, envia um calendário de passeios, faça o check-in do voo. Então, o CRM hoje ele é primordial na minha vida. Tá ali interligado em tudo, tanto tem os funis para separar toda essa organização dos vistos, dos grupos, pós-venda, o de vendas e tudo. Mas em outros ainda tenho bastante coisa a evoluir, né? Nessa parte mais de... Tenho os processos todos que eu detalhei passo a passo de cada etapa, desde um pré-atendimento, vendas, o pós-vendas, o checklist, né, todo de acompanhamento com relação à viagem, aos vistos. Então, isso está bem detalhado que um funcionário que entre, algum familiar que pegue ali, que precise, que para dar um auxílio ali na agência, se seguir os processos internos todos separadinho, detalhado, consegue trabalhar tranquilamente. Verdade. E tem muita gente que vai assistir a gente aqui nessa entrevista, que tem uma empresa um pouco maior do que a sua e que é resistente para usar o CRM, ou pior, vai se perguntar o que é CRM. E se por acaso você se fizer essa pergunta, navegue aqui pelo nosso canal, pesquise um pouquinho no YouTube, CRM, turismo, você vai encontrar um monte de vídeo que eu já coloquei no YouTube falando sobre CRM, ferramentas gratuitas, como usar, funil de vendas, processos, enfim. A gente conversa muito sobre isso aqui. O CRM realmente ele é fundamental na organização do nosso negócio, na gestão dos atendimentos. Eu sempre falo que a nossa memória a gente guarda para ocupar o espaço com as coisas boas da vida. Com as coisas do trabalho, a gente guarda no CRM, deixa lá que ele vai avisar para a gente cria a cadência ideal dentro de vendas e faz o negócio acontecer. Rafinha, a gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Eu te agradeço demais pelo seu tempo, por compartilhar com quem nos assiste um pouco da sua história. Acredito que muitas pessoas que te admiram não conheciam tão profundamente a sua jornada, como que as coisas aconteceram. Então eu queria te pedir para você olhar para a câmera, imaginar que ali tem um agente de viagens cheio de dúvidas, cheio de incertezas, ou até uma pessoa que está em dúvida se vai ou não vai fazer uma transição de carreira, e deixe uma mensagem para eles com o seu conselho. O que você acredita que eles devem fazer? Eu acabo recebendo muitas mensagens no direct fazendo justamente essa pergunta. Vale a pena? Eu vi que você começou pelo FA e tudo. Então, para você que está nesse pensamento, nessa dúvida, é simples. Mergulhe de cabeça, venha para a Intur. A comunidade ela entrega muito, tem vários tipos de cursos diferenciados, desde uma formação do agente de quem não tem nenhum conhecimento, como foi o meu caso, ou até cursos de um nível um pouco maior, para quem já é do turismo, já tem um conhecimento um pouco maior. Venha sem medo, ninguém solta a mão de ninguém aqui, né? A comunidade ela se ajuda muito, é muito conhecimento, são muitas aulas gravadas, os encontros ao vivo são primordiais, que a gente consegue ter aquele contato com esclarecimento de dúvidas e tudo. E vem ser feliz, gente. Faz essa transição, se é isso mesmo que vocês pensam para a tua vida, o que é importante, o que realmente faz sentido. Se dedique, não tem quem estude, se dedique para aquilo, não obter um sucesso. É isso. É como eu sempre falo, bom eu me torno, você pode estar no seu primeiro passo, mas lá na frente você vai se tornar bom, a gente precisa vivenciar algumas experiências, errar e acertar para começar a entender o que está acontecendo e encaixar o resultado. A gente conseguiu, ao longo dessa jornada, ajudar muitas pessoas, a gente se sente muito orgulhoso por isso. Não é pela venda que a gente faz, não é simplesmente por ajudar essas pessoas, é pela família por trás da empresa. Sim. Porque, Rafinha, o que mais tem hoje são famílias que, para sobreviver, elas precisam colocar a criança na creche, o marido e a esposa eles se desconectam completamente, perdem aquela intimidade, porque eles trabalham muito, eles passam cada um de um lado trabalhando o dia inteiro para poder sustentar a família e no final o que a gente vê? Casamento que acaba ou por falta de conexão
de intimidade, porque o casal não tem tempo um para o outro, ou por insegurança financeira. São dois grandes motivos que acabam criando rupturas familiares. As crianças que estão no meio acabam sofrendo muito. E eu sempre falo assim, Rafinha, eu escolhi morar dentro de um propósito de Deus. E a família é um propósito de Deus. E eu defendo a família com a minha vida. Não só a minha, mas as famílias que eu consigo impactar. Então, toda vez que eu entro numa sala, que eu entro em uma mentoria, eu penso muito nisso. De entender, olha, eu estou dentro de um propósito de Deus, eu vou fazer aqui o meu melhor. Esse daí não pode não ser o melhor do universo, mas é o meu melhor. Eu não me conformo em entregar mais ou menos alguma coisa, tem que ser o melhor e sempre com esse propósito. Eu acordo com o objetivo de ajudar mais uma família ou mais algumas famílias a alcançarem esse momento onde o marido e a esposa conseguem estar juntos e a família consegue estar unida. Os princípios e valores daquela família são transmitidos para as crianças pelos próprios pais e não de uma forma terceirizada dentro da creche. E nada contra as pessoas que precisam viver essa jornada, eu acredito que cada um tem a sua individualidade. Essa é a forma como eu penso e eu me sinto muito orgulhoso. Eu tenho sempre aquele porquê, eu acordei hoje e por que eu acordei hoje? E eu penso também no futuro. Lá na frente, quando os meus filhos olharem para o passado do pai, poxa, quem foi o meu pai? Eles vão sentir orgulho ou vão sentir vergonha do que eu fiz? Então, para mim, isso também é muito importante. Rafinha, muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista. Obrigada a você pelo convite, por ter mudado completamente, né, a minha vida no pessoal e no profissional. Eu acho que eu já falei isso para várias pessoas, vários colegas e para você, mas não sei se quem está nos assistindo, acho que é muito válido. O Bruno, a Vivi e o Fernando, eles realmente mudaram a minha vida pessoal, minha vida profissional. Conseguia atingir aqui na escola o que para mim era inalcançável, sabe? Era um mundo assim que é aquela coisa do merecedor, tipo assim, não é para mim. E realmente grata. Eu não tenho palavras para agradecer vocês por transformarem vidas mesmo. Vocês transformaram a minha vida, da minha filha, do meu marido, a minha carreira profissional. Então é realmente... não sei nem explicar. Vou emocionar. Mas realmente vocês mudaram completamente minha vida. Eu sou eternamente grata a vocês. Obrigado, Rafinha. Até eu me emociono. E olha, gente, esse é só o terceiro episódio. Amanhã, 8 horas, tem mais um episódio aqui no canal da Antur. Se você está chegando aqui pela primeira vez, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, ativa a notificação, se conecte com a gente, que além dessa série de entrevistas com agentes de viagens, que tem muito sucesso aqui dentro da Antur, no Eclipse Experience, toda terça-feira, 18h30, a gente coloca aqui uma aula ao vivo para ensinar você sobre marketing, gestão e vendas dentro do agenciamento de viagens. Tamo junto e até o próximo episódio.